Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas famílias nesta hora. Eu estou muito feliz porque depois de estudarmos todos os capítulos de Gênesis que estão gravados aqui em nosso canal, à sua disposição para você estudar quantas vezes você quiser, hoje a gente começa a estudar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. E com a iluminação e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos descobrir as revelações que estão contidas na palavra do Senhor no capítulo 1 de Mateus, que trata basicamente da genealogia de Jesus Cristo, ou seja, sua árvore genealógica, seus ascendentes, revela inclusive como foi o seu nascimento. Vai ser bênção demais. O nosso propósito aqui é pregar Bíblia. Não é um canal para debates teológicos. Tem gente que gosta? Eu não gosto. Aqui não é para isso. Não é um canal para fuxico, fofoca, futriquinha. Não, aqui não é canal para isso. O propósito aqui é pregar a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. E o verdadeiro evangelho, ok? Quando você abre o capítulo 1 de Mateus, você vai ver tantos nomes que vêm da árvore genealógica de Jesus, e todos esses nomes fizeram parte de um grupo de 42 gerações. Só que aqui só estão os nomes daqueles cujos quais a profecia de Gênesis 3,15 foi se cumprindo de semente por semente, semente escolhida a dedo por Deus. Todos os nomes que estão aqui não vou ler, leia depois você aí com calma, tá? Cada nome desse daqui foi escolhido por Deus, não por causa dos méritos, das prerrogativas deles, porque isso eles não tinham, mas apesar dos deméritos deles, eles foram escolhidos por Deus. Mas por quê? Amor e graça incondicional. Não que ele seja um ditador impiedoso que não se relaciona para poder conversar conosco sobre por que ele faz alguma coisa. É porque simplesmente ele não tem que nos justificar nada dos seus atos. Apesar que ele é gentil, ele é maravilhoso, ele diz o seguinte em um dos textos da Bíblia, que depois eu posso até mostrar aí o versículo, que diz assim: o Senhor não fará nada sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Deus, ele se manifesta, mas aí tem que ter relacionamento com ele, tem que ter comunhão, tem que se interessar em ouvir a voz de Deus, tem que se interessar em buscar a Deus. Deus é espírito e importa que quem o busque em espírito, entendeu? Se você quer um mundão que é mais palpável, palatável, é rapidinho, já está na mão, é material, a nossa natureza quer isso. Mas se a gente... Não, peraí, vou negar meu eu, vou negar minha natureza, vou buscar o invisível, vou falar com Deus, aí a vida toma outro rumo. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente olha para Mateus, capítulo 1, que fala sobre a árvore genealógica de Jesus e fala sobre como ele nasceu, a gente vai ver que todos os ascendentes do Senhor Jesus eram pecadores. Não havia um santinho na ascendência do Senhor Jesus. Descendência que vai depois. A ascendência não tinha. Homens de fé, homens guerreiros, valentes, né? Tinha de tudo, mas tudo pecador. Como eu e você, tudo pecador. Mas por que Deus escolheu eles então para fazer parte da árvore genealógica de Cristo? Amor incondicional, graça, soberania, atos inquestionáveis de Deus. Está na mente de Deus. Como é que eu vou discutir com ele? Entendeu? Eu vou glorificar e agradecer. Foi o que eles fizeram. Mas veja bem, Jesus, ele não ocultou o nome, nem as obras, nem a história de nenhum dos seus ascendentes. Não ocultou. Não teve vergonha deles. Pelo contrário, fez questão de registrar em toda a sua palavra os atos que eles praticaram, se reconciliaram com Deus, se não se reconciliaram com Deus. Deus, ele faz a sua vontade não por causa de nós, mas apesar de nós, entendeu? Deus não faz o que faz por causa do que você fez, mas apesar do que você fez. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nós. Existe um tipo de mensagem,
que tenta cativar pela emoção, da sensibilidade, porque nós somos muito emotivos. Nós vivemos inclusive numa geração muito emocional. Sofremos com isso muitas vezes. E a mensagem que se ouve muito por aí, palatável, agradável, aquela que nos empolga, que nos motiva, muitas vezes nos afasta das verdades bíblicas e que no fim das contas poderão nos afastar de Deus para sempre. Por isso que é importante nós nos voltarmos para as Escrituras. Ah, mas eu escuto um pastor aí, fulano de tal, que tem 50 anos de ministério, a vida dele, um homem de Deus. Procura analisar as obras, os frutos, se batem com a Bíblia, porque se não batem com a Bíblia, esse é mais um falso profeta. Alguém que começou até bem talvez, mas hoje é um falso profeta e você está sendo enganado. Entendeu? Isso aqui é uma palavra de amor, não é uma palavra para desrespeitar nem desacatar ninguém. É uma palavra madura para te despertar a ler, estudar a Bíblia. Entendeu? Vamos lá. Então o que acontece? O Senhor Jesus, ele não teve vergonha de nenhum deles. Mas tem uma coisa, o Senhor Jesus não ficou maquiando nem mascarando o que eles fizeram, seus ascendentes, seus ancestrais. De jeito nenhum. Ficou tudo aí, está tudo escrito aí para a gente poder ver. Jesus fez questão de deixar a reputação de todos eles aí para a gente poder avaliar. Se a gente quer ser igual, se a gente quer fazer diferente, para a gente poder se posicionar e ver que realmente a palavra de Deus é assim. Ela não passa a mão na cabeça do pecador. Pelo contrário, ela ensina o pecador a escapar do pecado e viver uma vida de comunhão com Deus, ainda que passe por dores, por lutas, por tribulações, morte, enfim. Mas sabe que no final das contas vai reinar com o Senhor para todo sempre. E sobre o comportamento desses ascendentes, tem de tudo um pouco. Por exemplo, olha só, você vai ver na ascendência do Senhor Jesus gente mentirosa, enganadores, fornicadores, prostitutos, assassinos, adúlteros, idólatras, feiticeiros, agoreiros, infanticidas, soberbos, desobedientes à palavra de Deus, então, um monte. Exemplo, Abraão foi uma bênção, Isaac, Jacó, mas eles tinham um problema com mentira. Abraão mentiu 2 vezes, falando para Faraó que Sara era irmã dele, para salvar a pele dele, quase que Faraó pega a mulher dele. Deus teve que intervir para salvar. Depois ele mente para Abimeleque. A mesma coisa, Deus teve que intervir para não matar a família toda de Abimeleque, ele teve que devolver Sara, tirar ela do harém dele. Depois veio Isaac, também fez a mesma coisa, mentiu para Abimeleque que Rebeca não era a esposa dele. Depois vem Jacó. Jacó, então, o próprio nome dele significa suplantador, enganador, trapaceiro, fez tanta coisa. Mas todos os 3 tiveram em algum momento um encontro com Deus e se resolveram com Deus. Você vai ver também o fornicador Judá, que sabia que para ter uma esposa tinha que se casar. Quando sua esposa faleceu, o que ele fez? Foi procurar uma meretriz para resolver o problema dele. Quem que ele acabou encontrando? Uma cilada, Tamar, sua nora, que queria ter um filho, que Judá não deu o seu filho mais novo para casar com ela, acabou armando, tramando e teve um filho com Judá. Ela praticamente fez ali um tipo de meretriz, uma prostituta, para alcançar o propósito dela. Você vai ver o rei Davi, que olhando da sacada do palácio dele, ali da janela, não foi para a guerra com seus exércitos, ficou ali olhando num belo dia e viu a mulher lá, Betseba, e deu no que deu. Cometeu adultério, cometeu assassinato do marido dela, Urias, e achou que ia ficar tudo muito bem e ficou tudo muito mal. Você vai ver uma sequência de dezenas de reis idólatras que fizeram coisas terríveis, uma mais pior do que a outra. Reis feiticeiros, agoreiros, como Acás, Manassés, que faziam adivinhações, feitiçarias, bruxarias. Você vai ver o rei Manassés que, por exemplo, levou os filhos dele à morte, lançando eles dentro de uma estátua de fogo, o deus Moloque, na ocasião. Coisa de louco. Você vai ver o rei Uzias, o homem que inventou as catapultas, lembra? Aquela catapulta que lança. Foi ele que inventou. Um homem que prosperou na engenharia, na agronomia, nas ciências da ocasião, da época. Um homem que enriqueceu, prosperou demais, mas quando deixou a soberba tomar o coração dele,
foi morrer leproso, invadiu o ofício dos sacerdotes, quis dar uma de sacerdote, desobedeceu a ordem do sacerdote, que não era para ele estar ali, porque ele se achava o cara, o máximo, porque ele tinha as experiências dele com Deus. Nasceu lepra no meio da cara dele e ele foi e morreu leproso, e o filho dele reinou no lugar dele. E uma infinidade de outros nomes que eram especialistas em desobedecer a palavra de Deus. Você vai ver aqui também mulheres, como eu já falei de uma aqui, Tamar, mas você vai ver também Raabe, que era uma prostituta na cidade de Jericó, está aqui na genealogia do Senhor Jesus, foi contada. Você vai ver também aqui Rute, uma moabita. Os moabitas foram amaldiçoados por Deus, mas aqui ela foi agraciada por Deus, achou graça diante dos olhos de Deus e está aqui, olha, na genealogia do Senhor Jesus. Todos foram salvos? Não sei, não posso dizer. Por exemplo, Salomão, uma bênção, um homem que escreveu Eclesiastes, Cantares, Provérbios, né? Mas Deus disse para não ter mulheres ímpias, mulheres de outros povos. Ele desobedeceu e essas mulheres o levaram até a morte na idolatria. Se ele lá nos momentos finais da vida dele se arrependeu dos pecados dele e se acertou com Deus, eu não sei. Só no céu que um dia nós saberemos. Entendeu? Então, em algum momento, todos esses nomes tiveram que ter um encontro com Deus e se acertar. Mas presta atenção numa coisa. Nós não estamos falando dessas pessoas como se fôssemos superiores, melhores, perfeitos, de maneira alguma. Nós todos somos pecadores iguais ou até piores. Está entendendo? Mas o plano de Deus era esse. Era que Jesus viesse buscar e salvar todos que se perderam do caminho da vida, do caminho da verdade, do caminho de Deus. E eu faço uma pergunta para você. Qual é o seu perfil de pecador? Com quais desses aqui você se parece? Você acha que você está mais assim para o lado de ser um mentiroso contumaz, um enganador ferrenho, um fornicador que faz sexo antes do casamento ou sem casamento, prostituição, assassino, adúltero, idólatra, feiticeiro, agoureiro, infanticida, soberbo, desobediente à palavra de Deus, contumaz? Qual é o nosso perfil? Bom, eu não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu. Porque cada um vai dar conta de si diante de Deus. Mas uma coisa eu sei que por pior que sejamos, por mais pecadores que sejamos, Deus nos ama. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, tem poder para nos perdoar os nossos pecados. Pode transformar o nosso pecado mais vermelho, mais carmesim que seja, pode transformá-lo em branco, mais alvo do que a neve. Pois se confessarmos os nossos pecados, se tivermos essa coragem de confessarmos os nossos pecados a Deus em oração, Ele é fiel e Ele é justo para nos purificar de toda a injustiça. Ou nós cremos nessa palavra, ou a gente continua na vida miserável sem Jesus. Você já deve ter ouvido gente falar assim: fulano aprontou a vida inteira, ou fez tanta coisa errada, aquele ali, aquela lá, e agora está com a Bíblia debaixo do braço. Ele bota a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, como se nada tivesse acontecido. Olha lá, tá vendo? Olha lá, Bíblia debaixo do braço. Aquilo ali era um demônio. Aquilo ali fazia cada coisa, lá está com a Bíblia debaixo do braço. É verdade que muita gente não se converte e não é convertido, é convencido. Tem muita gente que até por pretexto bota uma Bíblia debaixo do braço até para fingir que é crente, para escapar até da polícia. Entendeu? Tem gente que usa a Bíblia como um escudo, uma aparência, mas não é realmente um regenerado, um transformado. Mas uma coisa é certa também, todo verdadeiro cristão, ele ama a palavra de Deus. E mesmo que ele não carregue debaixo do braço, ele a carrega no coração. Mas aonde eu estou querendo chegar com isso que eu estou falando? Eu quero dizer o seguinte: o mundo, em sua totalidade, fomentado pela mente de Satanás, tende a acreditar que mudanças são impossíveis. Você nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Você não tem jeito. Já viu aquela música? Pau que nasce torto, nunca se endireita? Isso é mentira.
porque o poder do sangue de Jesus tem poder para destruir toda tortuosidade na nossa vida e nos fazer novas criaturas. As coisas velhas, elas ficam para o passado e se abre um leque de novas oportunidades. Uma nova vida se abre para nós através de Cristo Jesus. Por isso que Ele veio, para resgatar e salvar todos que se perderam. Eu estava perdido, eu estava largado no mundo, mas um dia eu fui achado por Ele, pela sua graça salvadora, redentora, e hoje tenho lutas, tenho problemas, fico doente, a gente pode morrer, acontece de tudo, não estamos isentos, mas uma coisa é certa, nós trazemos dentro de nós uma viva esperança de que se vivermos nós somos dele, se morrermos dele também nós somos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O mundo não acredita em transformações. As pessoas não acreditam. O diabo coloca essa frase na boca de muita gente para desestimular você de ser um filho de Deus, de continuar caminhando, buscando a Deus. Olha lá o crente, Bíblia debaixo do braço. É porque para ele não tem opção de mudança. Para o diabo não tem chance para conversão. Mas para mim e para você tem. O pior, o mais nojento, o mais fedorento pecado que você praticar. Se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para te purificar de qualquer injustiça. Não quer dizer que você estará isento das sequelas do seu pecado. Não quer dizer que você estará livre das consequências do seu pecado. Você vai responder pelas consequências do seu pecado. Por exemplo, dá um exemplo aqui para você. O cara fez um monte de crime, os mais bárbaros possíveis, os mais terríveis. Vamos lá, um crime hediondo, por exemplo. Está preso e lá na cadeia ele acaba tendo um encontro verdadeiro com Deus. Não é encontro falso não, porque tem muita gente que lá dentro para fingir alguma coisa, para escapar de sofrimento, fala que é crente, fala até que é irmão do Papa, fala até que é pastor. Quando sai de lá vira o demônio, entendeu? Estou falando do cara que se converte de verdade. E aí? Ele está lá com mais 30 anos de cadeia. E aí? Ele vai chegar para o diretor do presídio e vai dizer: ô doutor, olha só, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu confessei o meu pecado. Eu agora, Ele me purificou de toda injustiça. Eu agora posso sair. Quem disse? Você vai ficar aí cumprindo a sua pena. A dica que eu te dou é: estude, caia na graça de todos, trabalhe, estude, para que a sua pena seja diminuída. Tenha bom comportamento, não cometa nenhum crime dentro da prisão e sua pena vai ser diminuída, mas você vai ficar aí dentro. Um salvo, um remido em Cristo Jesus, porém atrás das grades. É a consequência do pecado. Está entendendo como é que funciona? É só um exemplo que eu quis dar para ilustrar. E o profeta exclamou: a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! O profeta falando a respeito do nascimento de Jesus. O Evangelho, as boas novas que vêm do reino de Deus, é toda pautada em profecias que se cumprem. Não é igual hoje a gente vê por aí pessoas que falam uma coisa que não acontece, pessoas que dizem coisas em nome de Deus que Deus não mandou dizer, mentiras que sensibilizam, enganam, fazem as pessoas chorar, mexem com o emocional das pessoas. Não. Profeta de verdade, profecia de verdade que se cumpre. Por isso que nós temos que estar agarrados às Escrituras, para ninguém enganar a gente. Está entendendo? O nosso canal é um pouco apologético, você já percebeu, né? A gente defende muito a verdadeira fé e as Escrituras e a palavra para que a gente viva sola a Escritura, entendeu? E a jovem Maria é escolhida para poder ser a virgem que receberia o dom do Espírito Santo, seria grávida pelo Espírito Santo e Jesus nasceria dela. Ela estava noiva de José, José da descendência de toda essa linhagem, essa galera toda, o último ali era José. E José, ele até pensou: opa, que negócio é esse? A barriga de Maria está crescendo. Peraí, deve ter pensado, né? Olha, eu vou embora. Eu sou justo demais e eu também não quero infamá-la, não quero que as pessoas falem mal dela. Eu vou embora daqui.
para que a culpa caia sobre mim. Foi o que ele pensou, provavelmente, né? Não quero que falem mal dela, deixe que falem mal de mim. José era um homem nobre e Deus sabia disso. Por isso que Deus escolheu aquele casal. E o anjo do Senhor foi lá no sonho de José falar com ele. José, não tenha medo em ter Maria como sua esposa. Tipo, não tenha medo, camarada. Casa com ela, porque o que está dentro dela é fruto do Espírito Santo. É como se o anjo estivesse dizendo, cara, ela não cometeu adultério não, ela não te traiu não, o que está dentro dela não é fruto do pecado não, o que está dentro dela é projeto de Deus, é a salvação para a humanidade inteira e a sua família foi agraciada para poder receber essa bênção. Tipo, glorifica meu irmão, casa com ela. E José ouviu os conselhos do anjo do Senhor no sonho e casou com ela, mas só teve conjunção carnal com ela depois que o menino nasceu. E quando ele nasceu, José colocou o nome de Jesus no menino. Jesus, para nós, na nossa linguagem, mas na linguagem hebraica, Yeshua, o Salvador. O Evangelho não é de Mateus. O Evangelho é de Jesus Cristo, escrito por Mateus, inspirado pelo Espírito Santo e direcionado para o povo judeu, para que todos conheçam o grande Messias, o grande Salvador. Entendam que todas as profecias do Velho Testamento se cumpriram nele e que agora o reino de Deus estava descendo com toda a força para a terra. Bem, pessoal, esse foi o capítulo 1 de Mateus. Eu espero te ver no próximo capítulo, onde a gente vai continuar dando sequência às grandes novidades, às notícias do Evangelho verdadeiro, das boas novas que vem do céu para transformar a nossa vida, para nos levar a ter uma vida de intimidade e de comunhão com o nosso Pai Celestial. Jesus é o mediador. Fica essa dica aí para você, tá? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, pessoal!